aniversariantes da semana. Tá tudo bem? Olha só, ontem, sábado, dia 6, comemorou-se o dia da Isabela Ramos de Souza. Parabéns, Isabela, Deus te abençoe. E dia 10, temos o Henrique Sena Lopes. Parabéns para vocês, Deus possa estar abençoando, que vocês possam cada dia ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E hoje nós temos mais uma história com a tia Amanda Mello, da Sala Bege, para todos vocês, viu? Beijo no coração de cada um, fica ligadinho aí com a história de hoje sobre José. Vamos ver o que José trouxe para nós hoje? Fica atento aí, beijo! Ei galerinha, tudo bom com vocês? Com a tia Amanda também tá tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre José do Egito. José do Egito. Muito bom essa história. José era filho de Jacó e ele era o 11º filho de Jacó. E Jacó tinha um grande amor por esse filho dele. E Jacó conversava com todos os filhos normais, aqui ó, vocês estão vendo? Esse daqui é Jacó, esses aqui são alguns dos filhos de Jacó e essezinho aqui ó, é José, tá vendo? Tá conversando com os filhos aí normal. Só que ele amava demais, era um filho mais novo e tal, aí ele foi e mandou fazer uma túnica. A túnica era tipo um sobretudo, né, um casaco grande que usava na época. E ele mandou fazer essa túnica muito bonita, né? E ele deu de presente para qual filho? José. Ai, como é que vocês acham que os outros filhos ficaram? Sendo que eles eram os mais velhos e não tinham recebido uma túnica nem nada. Ficaram enciumados, hein? Ficaram. Só que aí a história não para por aí, não. José, ele tinha um dom de Deus, né? Ele interpretava sonhos e ele também sonhava algumas coisas. Certa noite, ele sonhou que tinha alguns feixes assim, ó. Alguns feixinhos de milho fazendo assim, se curvando diante de um que ficava em pé. E os outros se curvavam diante dele, né? Aí ele foi, levantou e contou, né, pro pai e pros irmãos. Aí os irmãos olharam assim e falaram assim, será que ele tá querendo dizer com isso, hein? Ele tá querendo dizer que nós vamos servir ele? Ah, mas ele tá muito se sentindo, né? Ah, tá bom. Aí não ficaram bom com ele não, né? Aí tá. Aí José foi e teve outro sonho. Ele sonhou que a lua e o sol e 11 estrelas também se curvavam diante dele. E contou, aí o pai dele foi e falou assim, mas meu filho, o que você quer dizer com isso? Que todos nós vamos nos curvar diante de você? Ele não sabia, ele sabia que ele tinha sonhado isso e que ele entendia que seria assim, né? Mas ele não ficou na dele. Daí os irmãos dele foram trabalhar no campo um pouco distante da casa, né? E lá eles ficaram nervosos, sabe? Ah, ele tá achando que ele é melhor do que todo mundo. Ah, papai chegou a dar ele lá uma túnica que não tinha dado pra gente e tal. Tá, aí beleza, né? Nisso, Jacó foi e falou assim, José, vem cá, vai ali levar um negócio ali pra seus irmãos que estão no campo, né? E ele foi lá levar. Nisso que ele estava chegando lá, seus irmãos viram, né? Aqui, ó. Olha ele chegando lá e os irmãos começaram a tramar. Os irmãos viraram e falaram assim, olha, a gente podia dar um fim nele. A gente podia dar um fim nele, que aí ele ia ver se a gente ia servir ele. Aí teve um que falou assim, não, acho melhor a gente fazer, sabe o quê? Vamos jogar ele dentro daquela vala ali, ó. E vamos falar com o nosso pai que a fera, né, pegou ele. Que o animal feroz pegou ele. E aí, assim eles fizeram. Jogaram José dentro de uma vala, tirou a túnica dele, chegou até a sujar com o sangue de um animal. E falou, pai, o animal pegou José, pai, tal. Só que aí, o que acontece?
antes deles irem lá pro pai, um teve a ideia. Falou assim, se a gente deixar aqui, de repente ele vai até morrer, vamos vender ele como escravo pro Egito. Aí, vamos vender ele como escravo pro Egito. E aí, tava passando, né, um comerciante que levava escravos pro Egito. E aí, o que eles fizeram, gente? Olha aqui, ó. Venderam José pro comerciante como escravo. Coitadinho de José, foi traído pelos próprios irmãos, né? Olha, nossa. Imagina, gente, será que ele ficou triste? Imagino que ele ficou, né? Mas só que José era temente a Deus, né? E aí ele perdeu a fé dele? Não. Ele sabia que Deus estava na direção de tudo. Ele sabia que Deus estava cuidando dele. Até mesmo se os irmãos dele jogassem ele lá e deixassem ele lá na cova, ele sabia que Deus estava cuidando dele. E quando ele foi levado para o Egito, ele não murmurou, não reclamou, ele foi. Foi como escravo, né? E aí chegou lá, ele foi comprado por Potifar e depois ele foi jogado na prisão, né? Porque inventaram algo muito ruim sobre ele e jogaram ele na prisão. E lá na prisão, ele continuou sem reclamar nem nada, né? No Egito. Só que ele interpretou mais 2 sonhos, né? Do copeiro e do padeiro lá, que estavam presos junto com ele. Ele interpretou os sonhos dele. Um ia ser liberto e o outro ia ser morto. E depois, o que aconteceu? O faraó teve um sonho. E aí o faraó, orientado pelo copeiro, tem um preso lá, escravo lá, que ele sabe interpretar sonhos. Aí o faraó falou assim, traz ele pra mim, por favor, porque esse sonho me deixou intrigado. E esse sonho do faraó era o seguinte, ele via 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. E aí ele foi e chamou, o faraó chamou José, aqui ó, José chegando para conversar com o faraó. E contou para ele o sonho e perguntou, ele falou assim, isso aí eu entendo que vai haver 7 anos de muita fartura, que é essas vacas gordas, mas virá 7 anos de muita fome. E vai ser tanta fome, que vai ser muito mais fome do que a fartura que teve. Para isso, para ninguém passar fome e nem acontecer uma coisa muito ruim, nos 7 anos de muita fartura vai ter que guardar muito alimento. E aí o faraó falou assim, você é inteligente. Você é muito inteligente, mais inteligente que qualquer outro aqui. Eu vou te colocar como governador. E aí ele nomeou José como governador do Egito. E assim foi, se passaram os 7 anos de fartura, né? E José como governador, e eles juntaram comida e tal, só que vieram os 7 anos de fome. E a fome chegou lá nas terras do pai de José e dos irmãos de José, né? E um certo dia, a região inteira ia lá comprar comida, né, com eles, porque eles eram os únicos que tinham guardado por causa do sonho de José. E em um certo dia, quem é que ele avisa chegando? Os irmãos dele. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceu, né? Claro, ele estava diferente, né? E aí, ele pegou e fez algumas perguntas para os irmãos, né? O que vocês querem aqui? E tal. Vocês estão nos espionando e tal? Não, nós viemos aqui só comprar comida mesmo e tal. Só que aí ele não aguentou, né, gente? Ele não era um homem de mentira, ele era um homem de Deus. E aí ele foi e falou assim, eu sou irmão de vocês, José. Nossa, quantos irmãos ficaram sabendo, os irmãos quase, né? Tiveram um treco, pois eles sabiam o que eles tinham feito para José, né? E aí José aproximou deles e falou assim, não fiquem com medo. Foi Deus que me trouxe aqui no Egito para que eu cuidasse de tudo isso aqui. E cadê meu pai? Cadê nosso pai? Está bem? Aí eles, tá sim, pai tá lá em casa e tal. E depois, gente, a Bíblia conta que José se reencontrou com seu pai, deu um grande abraço nele, perdoou os irmãos pelo que eles tinham feito com ele, né? E
foi aquela coisa maravilhosa. Mas eu falo para vocês, José, ele foi tão abençoado assim, por quê? Porque José não reclamou, José não murmurou. José, ele apenas confiou em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo, muito embora não parecia que estivesse. Então, crianças, fica um recado para nós, para nossa vida, sabe? Aquele dia que você pediu o papai ou a mamãe, né, alguma coisa, e o papai e a mamãe no momento não puder dar vocês, não reclame, não murmure, porque depois vem a bênção, né? Quem não reclama e não murmura, né, a bênção sempre chega até ele, né? Nosso coração tem que ser grato, tem que ser alegre, não é mesmo, gente? Olha, e eu aprendo essa lição com a história de José, a nunca reclamar, nunca murmurar e sempre ter fé. Fé que tudo vai dar certo. Tá bom, galerinha? Olha, fica aqui essa historinha pra vocês. Um grande beijo, um abraço pra vocês. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? E aí, gostaram da história de José? Que bom, né? Que possamos ser como José. Obrigada, tia Amanda, pela linda história de hoje. José não reclamava, José, como seu pai podia fazer uma coisa, ele fazia com prontidão. Que possamos ter esse coração, né? Como José. E José, ele era abençoado, porque ele era uma pessoa obediente, a pessoa que temia um Deus, tá bom? E que obedecia os seus pais. Que possamos ser essa pessoa como José, corajoso, que obedece, sem reclamar, sem murmurar. Ele tinha tanto motivo para reclamar, para murmurar, mas não. José, ele foi uma pessoa amável, uma pessoa corajosa, uma pessoa dependente e obediente. Possamos ser assim como José. Lembrar que Deus cuida da gente, não importa a situação, não importa como você está, não importa se é tempo de pandemia, Deus está cuidando da gente, tá bom? Vamos agora ao nosso versículo de hoje? Na nossa Bíblia? Vamos ler? Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que tinha em sua casa e no campo. Por causa da vida de José, o lar onde ele morava, tudo foi abençoado, o campo, o alimento, as plantações, tudo foi abençoado, a sua família foi abençoada por causa de José. Que você também possa ser como José, ser bênção por onde você está, na sua casa, com seus vizinhos, com sua família, que você possa estar abençoando também, ser uma pessoa que seja bênção na vida dos seus familiares, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fica ligado na atividadezinha de hoje, tá bom? Aí no vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão! Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar.